grande eu sou, oh, grande eu sou. Vamos ouvir uma canção aqui. Bom dia, Graciela, Maria. Bom dia, Gildinha. Mais um dia aqui na nossa jornada, dia 24. Vamos ouvir essa canção, O Grande Eu Sou. Bom dia para vocês que estão chegando no TikTok. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou. Ele é o grande eu sou que é digno. Não há outro como ele. E nós estamos aqui nessa manhã, nessa quarta-feira, para adorar o nome dele acima de tudo. Eu quero estar perto do coração dele, amar a palavra, ouvir a voz dele, ver ossos secos voltando à vida, ver famílias restauradas. Com uma só voz nós cantamos: Santo, 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 poderoso, o grande eu sou. Bom dia, Davi. Bom dia, Ribeiro. Bom dia, DJ. Bom dia, Kleber. Bom dia, Roseli. Nada vai calar a nossa adoração. Nada vai calar a nossa declaração de fé. Nada, nenhuma situação, nenhum problema. Nada. Santo é Ele. Poderoso. Ele é poderoso. Não importa o que esteja acontecendo na nossa vida, Ele continua poderoso. Não importa, Ele é aquele que faz milagre, Ele é aquele que restaura, Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. O grande eu sou, Ele é o grande eu sou. Muitas vezes as lutas vêm para nos desanimar, vêm para nos fazer navegar na nossa fé, duvidar, mas nós estamos aqui firmes. Demônios fugirão, montanhas se abalam. Ao ouvir que o Senhor Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Bom dia, Elaine. Bom dia, Vilma. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis. Diante da presença dEle, demônios fugirão. Demônios fugirão diante do grande eu sou. Demônios fugirão diante da presença dele. Por isso que tudo que nós precisamos atrair mais do que qualquer coisa é a presença dele. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestade e principado. E nós precisamos atrair a presença de Deus. Porque a presença de Deus dissipa principados e potestade. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos acordar, ver que as lutas que nós enfrentamos, muitas vezes são ataques do diabo na nossa família, na nossa mente, na nossa saúde. Nós precisamos nos posicionar, queridos, nós precisamos acordar. Nós precisamos sair dessa passividade espiritual. Nós precisamos nos despertar. E nós estamos aqui porque o Senhor tem nos despertado. E nós vamos despertar outros para esse grande exército. Convocar outros para estar junto. Convocar outros para se levantar em oração. Convocar outros para orar pelas suas famílias, pelas suas casas. Para não desistirem. Para não desistirem diante das lutas, para não desistir diante das guerras. Nós não podemos desistir. Nós guerreamos e vencemos. Nós já guerreamos diante com Deus. Nós
a partir de uma posição de vitória que Ele já nos deu. Você e eu já somos vitoriosos. Você e eu já somos vitoriosos. Creia, nós já somos vitoriosos. Nós já somos vitoriosos. Nós já somos vitoriosos. O poder dos poderes habita dentro de você. Não tema. Não tema o barulho que o inimigo está fazendo na sua cabeça. Não tema o barulho, as distrações que ele está trazendo muitas vezes para sua família, para sua casa, tentando criar situação para que você tenha medo. Para que você tenha medo. Não tema. Não tema, você é forte, não tema, o poder dos poderes habita dentro de você, o Espírito de Deus habita dentro de você. Não tema, não tema, não tema, não tema, não tema, não tema. Satanás, o diabo, ele é um mentiroso, ele veio para matar, roubar e destruir. Não tema, não tema, não tema, Deus é com você. Não tema. Não tema, você já é vitoriosa. Você já é vitoriosa. Eu já sou vitoriosa. Não tema, não tema, não tema. O diabo, ele sabe que ele já perdeu. Ele sabe que ele já perdeu e por isso que ele está desesperado. Ele sabe que ele já perdeu e ele tenta atacar, ele tenta jogar a última cartada para nos fazer recuar. Mas nós não vamos recuar. Nós não vamos recuar, nós não somos daqueles que recuam, nós não vamos recuar, nós não vamos recuar, não vamos, nós vamos unir força. Se você está fraco, se você está desanimado, una força, chama alguém para orar com você, mas não desanima, não volte atrás. Não desanima. Se você está fraco, se você está cansado, una forças com alguém. Chame alguém para orar com você, mas não desanima. Não volte atrás. Não volte atrás. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista, essa é a palavra de Deus para a nossa vida hoje. Deus é Deus, exatamente. Exatamente, Lília. Deus é Deus. Deus é Deus. Nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Porque o Senhor luta por nós. Ele é aquele que luta por nós. Ele luta por nós. Ele luta as nossas guerras. Ele luta as nossas guerras. Não desanimem. Não desanimem. Creiam. Aquilo que Ele prometeu vai cumprir. Aquilo que Ele te prometeu vai cumprir. Creia. Não desista. Creia. Creia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não olhe a circunstância. Não olhe o que estão falando. Olhe para Deus. Olhe para a palavra. Olhe para a promessa. Olhe para aquilo que Ele falou para você. Aquilo que Ele te prometeu, você precisa olhar para isso. Você precisa olhar para a promessa, Ele não mente. Aquele que prometeu a você não mente. Ele não mente. Quem mente é o diabo. Ele quer fazer você desistir da promessa. Ele quer fazer você desistir. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Porque Deus é fiel e a palavra vai se cumprir. A palavra vai se cumprir. Meu testemunho, alguns aqui já conhecem. Eu me lembro quando Deus falava, sua filha, eu vou curar sua filha, ela está curada, ela vai fazer um monte de coisa para mim, ela vai viajar para as nações. Quanto mais Deus falava, parecia que mais a situação piorava, queridos. Eu recebia palavra profética na igreja de pessoas que nem me conheciam. No outro dia a menina passava mal, a situação piorava e tinha dia que eu olhava e eu falava, meu Deus, não é possível, como assim? Como assim? Eu não conseguia entender, mas eu vou te dizer, foi nessa época que eu mais cresci, eu entendi verdadeiramente o que é ter fé, o que é viver pela fé. É você pegar essa palavra e falar, eu não largo dessa palavra. Essa palavra é a semente que o Senhor me deu. Essa palavra tem que produzir fruto. E você trabalhar a sua fé. Deus, eu não vou olhar as circunstâncias, porque o Senhor me deu uma palavra.
O Senhor me deu uma palavra. E eu olho aqui, tá passando mal, não tá bem, tá doente, mas existe uma palavra e ela vai se cumprir. E hoje eu vejo o cumprimento dessa palavra. Mas e se eu tivesse desistido? Por isso, não desista, ainda que as circunstâncias digam não. Você não pode desistir, porque Deus é fiel. E foi o momento que eu fui mais esticada na minha fé. Eu fui esticada, Deus me esticou para todos os lados na minha fé. Quanto mais parecia que eu orava, parecia que as coisas ficavam pior. Porque o inimigo atacava para roubar a semente que tinha se depositado em mim. Eu entendi isso. O que ele queria agora era roubar a palavra de Deus dentro de mim. Era roubar a semente que tinha sido depositada dentro de mim. E olha, hoje eu vivo o cumprimento da promessa. Eu vivo o cumprimento da palavra de Deus. Então, creia, não abra mão da palavra que Deus te deu. O que ele prometeu, ele cumpre. Amém? Bom dia a todos vocês que chegaram, bom dia que você que está no TikTok. Vamos estudar Provérbios 24. Gente, estamos aí, né? Oh, Ebenezer, glória a Deus. Até que nos ajudou o Senhor, temos sido aqui, estado aqui fiéis todas as manhãs, orando, buscando a Deus sabedoria. Provérbios 24. Vamos começar a nossa leitura. Manda esse aviãozinho para mais pessoas, manda essa mensagem para mais pessoas. Olha o que ele está dizendo. Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles, pois eles só pensam em violência. E quando falam é para ferir alguém. Então não tem inveja. Ele observou ali que às vezes num período de tempo da nossa vida, você pode olhar para o homem mau, você pode olhar para o homem ímpio e ter inveja dele, sentir inveja. Mas ele está falando, não procura, não tenha inveja dele não. Não tenha inveja dele não, sabe por quê? Porque isso vai acabar mal. Não tenha inveja de quem é ruim. É eles que têm que invejar a nossa vida. É eles que têm que desejar ter o que nós temos. São eles, não nós, gente. Nós temos o Senhor, nós temos tudo. Nós temos o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Nós temos o consolo de Deus. Nós temos o consolo dele. A paz do Senhor, pastora Geisa. Bom dia, mãe. Agora eu vou falar certo. Bom dia, Padaria Brasil. Essas pessoas só pensam em violência. Eles só querem ferir os outros. Quando eles abrem a boca, é para ferir. Para ferir, eles têm uma conversa corrupta. O que eles falam é corrupto. Eles não falam nada de bom. Eles falam para ferir, para destruir as pessoas. Eles se autodestroem. Exatamente, Moniz. Os maus, os ímpios, eles se autodestroem. Então não tenha, para que nós vamos ter inveja desse tipo de gente? Para que eu vou ter inveja desse tipo de pessoa que é autodestrutiva? Com a sabedoria se constrói o lar e sobre a prudência ela se firma. Ela se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Só voltando um pouquinho aqui, que nós já falamos em outro provérbio sobre a inveja, mas um dos antídotos contra a inveja é você ser grato. A gratidão é você ser grato pelo que você tem hoje. É você agradecer a Deus por tudo que você tem hoje. E também ser grato pela vitória do outro. Celebrar a vitória do outro. É um antídoto contra a inveja. Celebre seu irmão. Você não precisa ter inveja de nada nem de ninguém, porque você é único e o propósito que Deus tem para você é para você. Para cada um, Deus tem um propósito diferente. Então você precisa mergulhar em Deus para descobrir o seu propósito, porque já está tudo feito. Já está tudo feito e nós não precisamos ter inveja de ninguém. A inveja é um sentimento demoníaco. Demoníaco. E traz muita desgraça, muita coisa ruim para a nossa vida. Nós não queremos isso. Então, quando você perceber que em algum nível, em algum grau, você está tendo inveja de alguém, comece a agradecer a Deus pelo que você tem. E não fique olhando para o que você não tem, mas agradeça pelo que você tem hoje. Porque nós
Nós temos uma vida boa, nós vivemos igual milionários se a gente for comparar com muitas outras situações, muitas outras pessoas que não têm aí um teto para morar, não tem uma cama para deitar, não tem água. Muitos países não têm água, sabe? Eles têm que andar quilômetros para buscar água. A minha filha está lá em missões, então assim, todos os lugares, as ilhas que eles vão ali no México para visitar. Então, se você olhar, você está numa situação muito privilegiada mesmo. E nós precisamos exercer a gratidão. Gratidão atrai bênçãos de Deus para a nossa vida. Nós somos chamados para construir. No verso 3, fala da construção do nosso lar, da prudência. Que as pessoas sábias, eles são o quê? O sábio, ele é um construtor. Ele é um construtor. Ele constrói famílias, ele constrói igreja, ele constrói ministérios, ele constrói negócio, business. O Senhor nos chamou para construir. O Senhor nos chamou para edificar. E é isso que ele está dizendo. A pessoa sábia, ela edifica, ela constrói. Ela edifica. Pense, olhe para você, escreva aí agora no comentário, eu sou um construtor. Eu estou aqui para construir, eu sou uma construtora, eu sou uma solucionadora de problema, eu sou uma construtora, eu sou. Escreve, assim como Deus é o construtor, você não é imagem e semelhança dele, ele construiu o mundo, a terra e tudo que nela há. Deus te chamou para construir. Babi, yes, sim, eu sou uma construtora, eu estou aqui para construir a vida das pessoas, para construir o meu lar, para construir, eu sou uma construtora. Gente, construir é muito bom, edificar é muito bom, e construir sobre a rocha que é Cristo, construir no fundamento certo, para que nós não sejamos abalados. Bom dia, pastora Tânia. Para nós não sermos abalados, nós precisamos construir sobre a rocha, construir sobre Cristo. Ele é a rocha. As tempestades virão, ela virá para o ímpio, ela virá para o justo, mas aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, ela não será abalada. Ela não será destruída. Nós somos chamados para ser construtores, construir a vida das pessoas, ser ajudadores. Lembra lá de Neemias, quando ele saiu para construir os muros que haviam sido derrubados, ele convoca Israel, ele convoca as pessoas que queriam estar com ele naquela obra, construir aquela obra, construir os muros de proteção. Você constrói os muros de proteção na sua casa, na sua família, constrói os muros, se levanta, pelo amor de Deus, começa a ser esse muro de proteção, sabe, da sua família. E olha, observe que quando nós estamos construindo para a eternidade, você está construindo para a eternidade, vai ter sempre aquele sambalate, aquela pessoa que vai vir muitas vezes para tentar desanimar, para tirar você do muro, para tirar você da sua construção. Não permita. Fala assim, eu estou numa grande obra, eu estou construindo uma grande obra, construir o lar. Não existe nada mais sublime do que você construir o seu lar. Não existe nada mais sublime do que você construir sua casa, sua família. Estou numa grande obra e eu não posso parar. Estou em uma grande obra. Quando vier distração, quando vier sambalate, tentando desanimar, tentando tirar você da construção, você diz, estou em uma grande obra, não posso parar. Foco na obra e em Cristo. Amém, Monize. Aleluia. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Peça conselhos. Peça conselhos. Olha, ser sábio é melhor do que ser forte. Não fica bancando o fortão. Não fica bancando aquele que sabe tudo, sabidão. Peça conselhos.
Tenha humildade para pedir conselho. Está passando uma luta, está passando uma guerra, peça oração. Tem gente que é tão orgulhoso que nem na guerra a pessoa pede oração. Tem gente que é tão orgulhoso que acha que não precisa de ninguém. Ele está dizendo, é melhor você ser sábio, criatura. É melhor você ser uma pessoa sábia de conhecimento do que você ficar bancando o fortão. O conhecimento é mais importante do que a força. Muitas vezes você está usando força e não é força que você precisa. Você precisa de um conselho, você precisa de conhecimento, você precisa de sabedoria. De sabedoria. Você só saberá, você nunca saberá, eu escrevi aqui, o quanto você nunca saberá o quanto forte você é. Você nunca saberá o quanto forte você é, até que você seja colocado à prova. A minha força pode ser pequena, mas a força do meu Deus, ela é suficiente. A minha força pode ser pequena. Eu posso até estar cansada. Mas eu sei que tem um Deus que me fortalece todos os dias. Existe um Deus que ele é maior do que essas lutas que eu passo. Ele é maior do que esse problema que eu estou enfrentando. Ele é maior que essa enfermidade que eu estou enfrentando. Ele é maior do que esse homem desviado. Ele é maior do que esse adultério. Ele é maior do que esse divórcio. Deus é maior. Deus é maior e muitas vezes o que você precisa é apenas de um conselho. É apenas de um conselho. Não fique dando murro em ponta de faca. Você precisa de um conselho. Você precisa procurar sabedoria. Você precisa ter um ouvido ensinável. E na batalha pedir ajuda. Na batalha pedir ajuda, pedir socorro. E planejar. Não entre em batalhas que você não foi chamado. Não entre em batalhas que você não foi chamado. Fala, Senhor, é para eu entrar nessa batalha? Me dê estratégia de guerra, Deus. Me dê estratégia como eu vou vencer isso, Senhor. Como que eu vou ajudar meu marido a vencer a pornografia, a vencer o adultério? Como eu vou vencer esse divórcio, essa separação? Me dê estratégia, Deus. Quando você lê lá no livro de Josué, você vai ver que para cada guerra que Josué enfrentou, até entrar na terra prometida, ele teve uma estratégia diferente. A estratégia não é a mesma, querido. Às vezes você passou uma guerra 10 anos. 10 anos atrás você enfrentou uma guerra e você tinha uma estratégia que Deus te deu para aquela guerra. Deus te deu para aquela guerra. Mas agora você está enfrentando outra guerra. Você precisa de uma estratégia nova. Você precisa ir para Deus novamente e falar para essa guerra. Qual a estratégia? Qual é a palavra? Qual é a palavra que eu preciso para vencer essa guerra? Qual é a palavra? Quando eu estava enfrentando problema de enfermidade, quando a minha filha estava doente, eu falava, Deus, eu preciso de uma palavra sua. Se o Senhor falar para mim que o Senhor não vai curar, tá tudo certo. Mas eu preciso ouvir de você qual que é a sua palavra para isso. Como que o Senhor quer que eu me posicione, Deus? Como que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu ore? O Senhor quer que eu busque a cura? O que o Senhor quer que eu faça, Deus? Eu preciso ouvir de você. E quando ele disse, eu vou curar e eu vou fazer, acabou, queridos. A menina dava crise, tudo acontecia, o médico dizia que não tinha jeito, que era menos de 5% de chance, mas eu continuei, ok? Porque eu já tinha uma estratégia, eu já tinha uma palavra. Quando você tem uma palavra, ela tem que frutificar. Ela tem que frutificar. Se foi Deus que falou com você, essa palavra tem que dar fruto. Essa palavra tem que dar fruto. Tem que dar fruto. Quando eu estava enfrentando um problema no casamento, que o marido tinha saído de casa, eu pedi para Deus uma palavra. Eu quero que o Senhor fale para mim. Sabe por quê? Porque só o Senhor sabe se esse homem vai se arrepender. Só o Senhor sabe se esse homem vai se converter a ti de verdade. Só Deus, querido, sabe. Só Deus conhece o amanhã. Só Deus conhece o seu amanhã, o meu amanhã. Eu não queria perder tempo, eu não queria ficar perdendo tempo esperando alguém que nunca ia se converter de verdade. Eu não queria ficar perdendo tempo esperando algo que nunca ia acontecer, porque isso nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu pedi Deus palavra, eu pedi Deus confirmação. Eu falei, Senhor, fala comigo, Senhor.
porque só o Senhor conhece o coração desse homem. É preciso entrar neste lugar, é preciso entrar nesse secreto, nas suas guerras e saber qual é a estratégia, Deus. Qual é a estratégia? É eu me calar, é eu ter tempo de adoração, é eu guerrear com a palavra, é eu buscar em oração. Qual é a estratégia? Qual é? É isso que ele está dizendo. Você vai entrar numa batalha indo para ganhar. Indo para ganhar. Jesus, ele já ganhou, ele venceu. Ele não entrou para perder, não. Ele não veio aqui à toa, não. Ele não derramou sangue na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida para perder, não. Ele entrou para ganhar, ele ganhou, ele venceu. Nós somos vencedores. Nós somos vencedores. Você vai vencer também. Bom dia, Taj. Bom dia, Antônio. Bom dia, Silene. Você vai vencer também. É isso que ele está dizendo. Olha, muitas vezes o orgulho, ele é uma fortaleza. Ele é uma fortaleza. E o orgulho nos impede de entrar neste lugar secreto, porque no lugar com Deus, quando você vai buscar ajuda, estratégia, requer humildade. E ele está dizendo, é melhor você sábio. É melhor você ser sábio. É melhor você ser sábio do que você ser forte, do que você ficar aí todo orgulhoso, todo cheio de si e perder sua batalha. E perder sua batalha. Tem pessoas que eles ficam fortes, eles são fortes na coisa ruim, gente. Entendam isso, quer um exemplo? A pessoa foi traída e ela está agarrada naquela fortaleza da falta de perdão. Ela se sente forte por não perdoar. Ela se sente forte, só que ela perde a guerra. Porque ela perde a guerra com ela mesma, ela vive amargurada. Às vezes um casamento que tinha chance de haver uma restauração, esse casamento não se restaura porque essa pessoa ficou presa à fortaleza da falta de perdão. Ficou presa. Então, o que é melhor? É melhor ser sábia, é melhor eu ter conhecimento, é melhor eu planejar bem, é melhor eu buscar conselho. É melhor. Por quê? Porque a chance de vencer é maior. Porque é assim que se vence a guerra. É assim. É assim que se vence a guerra. Alves escreveu aí, marido saiu de casa e eu doente. Exato. Oh, meu Deus, eu já passei isso, amado. Já passei isso também. Mas libera aí perdão. Pede Deus estratégia. Deus está com você. Deixa Deus ser o seu marido agora. Ele diz, eu sou o seu marido. Eu não conhecia Deus como marido. Eu conheci Deus como meu marido quando o meu marido saiu de casa. Deus ocupou o lugar dele, porque Deus não deixa lugares vazios. Lá em Isaías ele fala, eu sou o seu marido. Eu sou o seu marido. E eu conheci Deus como meu marido, cuidando de mim. Cuidou de mim no hospital com a minha filha, cuidou de mim, cuidou das minhas finanças. Ele é o seu marido. Fala, Senhor, deixa eu te conhecer agora como meu marido, porque eu preciso que o Senhor se apresente a mim como meu marido. Talvez você conhece a Deus como Salvador, como Messias, mas agora, nesse momento, você precisa conhecer a Deus como seu marido. Se preencha de Deus, seja tão cheia de Deus, Alves, seja tão cheia dele que você não vai nem sentir falta, E em nome de Jesus eu oro para que Deus toque o seu marido onde ele estiver agora, que Deus toque a vida dele, o coração dele, que ele se converta, que ele se renda, que ele reconheça o pecado dele, que ele volte, que ele restaure a aliança com Deus, restaure a aliança com você. Ele quebrou a aliança com você porque ele está com a aliança quebrada com Deus. E ele precisa restaurar a aliança dele com Deus. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. A sabedoria é algo que está profundo, escondido demais para o tolo entender.
É isso que ele está dizendo. Porque o tolo, ele não ouve, ele não tem fome pela sabedoria, ele não busca, ele acha que ele sabe tudo. Então ele não consegue acessar a sabedoria. Para você acessar a sabedoria, o temor do Senhor, ele é um princípio. Ele é o princípio da sabedoria. Então, para você andar nesse princípio, na sabedoria, a primeira coisa, o princípio de tudo, a primeira coisa que você precisa fazer para você ser sábio é você temer a Deus. É você temer a Deus. Mas os tolos, eles não conseguem acessar este lugar. E quando são discutidos assuntos, eles não têm o que falar. Porque quando eles abrem a boca, eles só falam besteira, eles só falam coisas para destruir. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Uau! Os planos dos que não têm juízo são pecado. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. Todos odeiam. Gente, é terrível gente que fica zombando dos outros, que fica fazendo bullying. Isso é pecado, isso Deus não agrada disso, porque quando você zomba, quando você está zombando de filhos de Deus, porque foi Ele que fez. Deus criou o homem, imagem e semelhança dele. Quem é fraco numa crise realmente será fraco. Quem se mostra fraco no dia da sua dor, pouca força você terá. 10. Se você desmaiar quando você estiver sob pressão, você precisa de coragem. É isso que ele está dizendo. Ou seja, no dia da nossa fraqueza, no dia que você, como nós falamos aqui no início, no dia que você sentir, meu Deus, hoje eu estou debilitada, meu Deus, hoje eu nem consigo orar. Olha, talvez é melhor você chamar, ou você chama alguém para orar com você, ou se você quer ficar quietinha no seu canto, coloca uma música, coloca músicas de louvor, coloca a palavra, faça alguma coisa, mas não mostre. Não mostre pro diabo que você é fraca, porque você não é fraca. Você não é fraca. Você não é fraca. Se você mostrar fraqueza, mais fraco você vai ficar. Mais fraco. Porque um abismo puxa o outro. E ele vai observar que você está fraca e vai dobrar o ataque para te derrubar. Para knock you down. Para te derrubar. Por isso ele diz, quem é fraco numa crise, realmente é fraco. Não, eu não sou. Eu sei que em Deus eu posso. Tem um verso que diz, diga ao fraco, forte sou. Diga ao doente, curado estou. Essa é a palavra que tem que sair da nossa boca. Porque você vai ver que quando você começa a profetizar a palavra, a vida que há na palavra, você começa a sentir novamente sua força voltar. Quando você entra nesse lugar em Deus, você é fortalecido, porque é a alegria dele que é a sua força. Olha, Deus é tão sábio que ele diz, é a minha alegria. É a minha alegria que é a sua força. Por quê? Porque se fosse a minha alegria, queridos, a minha força, eu já teria desmaiado há muito tempo. Porque Deus sabe que um dia a gente está bem, outro dia a gente está ruim. Um dia você está bem emocionalmente, no outro dia você não está. Um dia você quer ganhar o mundo, no outro dia você não quer nada, você quer esconder debaixo da cama. Então não depende da minha força, depende da força de Deus, é a alegria dele, é a alegria dele. Deus está sempre bem, Deus não tem problema emocional não, quem tem é eu e você. Por isso que ele diz, a alegria do Senhor é a minha força, é a alegria dele que é a minha força. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Uau! Vai, resgate alguém que esteja perecendo. Olha que verso lindo. Resgate alguém, seja o salvador dessa pessoa. Seja o construtor dessa pessoa.
Seja aquele que vai ajudar essa pessoa. Seja as mãos de Jesus na vida dessa pessoa. Procure salvar alguém. Procure dar. Nós somos chamados para pregar as boas novas. Nós somos chamados para libertar os cativos, os oprimidos. É isso que ele está dizendo. E você pode até dizer, você pode até falar, esse problema não é meu. Mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece a motivação do seu coração. E Ele pagará tudo que você fizer. Tudo que você fizer, nada fica impune. Nada fica impune. Olha, na outra tradução diz, você pode até dizer, eu não tenho nada com isso. Mas ele, o juiz, ele julga. Ele é aquele que julga a motivação. Ele mantém a nossa alma e a alma do outro também. Ele vê todas as desculpas que nós damos para não assumir a responsabilidade. Olha só, quando muitas vezes nós ouvimos, sabe, nós dizemos desculpas para Deus, eu não vou lá não. Eu não vou lá falar do seu amor, eu não vou lá falar de Jesus, eu não vou lá não. Olha, Deus sabe, conhece tudo, todas as suas desculpas. E Ele vai julgar a intenção do nosso coração. Isso não pega com Deus, gente. Isso não pega. Ele está dizendo isso aqui. Ele está dizendo, para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Quando Deus te enviar, falar, vai ali, fala do meu amor. Vai ali fazer uma visita. Para de dar desculpa, porque você pode salvar uma alma que está indo para o abismo. Uma alma. Olha, se nós tivéssemos entendimento de verdade do que é o inferno, meu Deus, Jesus voltava hoje. Nós íamos sair correndo para pregar o evangelho, para tentar resgatar as pessoas. É porque de verdade nós não temos esse entendimento. Nem temos. E ele está falando, para de dar desculpa. Procure salvar quem está arrastado para a morte. Pensa aí na sua cabeça, meu Deus, quem que está sendo arrastado nesse momento para a morte? Pois é meu problema isso. É meu problema. E eu preciso, no mínimo, orar por essa pessoa. Eu preciso, no mínimo, orar por essa pessoa, ser testemunho, porque o meu testemunho pode resgatar aquela vida sem palavras. Ser testemunho, olha o joinha aí que apareceu no meu Instagram. Ser testemunho, porque o problema é meu, viu? As pessoas que estão ao seu redor, que Deus colocou ao seu redor, que não conhece, que você usa desculpa para não falar, o problema é seu sim. Se você está vendo o problema, se Deus colocou na sua vida, é porque Ele confia em você. Ele confia em você nessa missão. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria, ela é boa para a sua alma. A palavra de Deus é comparada muitas vezes a um favo de mel. Se você conseguir, terá um futuro e não perderá a sua esperança. O seu futuro será brilhante e a sua esperança nunca será decepcionada se você comer a palavra como mel. Se você for uma pessoa sábia, se você buscar sabedoria, a sua esperança nunca será decepcionada. Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Uau! Salmos 34, 19 fala sobre essa palavra. Peraí, vou ler aqui para vocês, porque eu marquei aqui Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. De todas.
É isso que ele está dizendo no verso 16. A pessoa honesta, o justo, ele cai, mas ele não fica prostrado. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Quantas vezes passamos lutas terríveis, ficamos prostrados por um período de tempo e o Senhor nos levanta, faz a gente ressurgir da cinza. Tem uma outra palavra que diz: o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. É o Senhor que vai te levantar. Ele pode cair? Pode. Mas ele vai se levantar novamente. Ele vai se levantar. Mas a desgraça dos maus, aquele que faz a maldade, ele vai acabar mal. A própria desgraça, a própria ruindade dele vai destruir a vida dele. Aquele que ele ama, ele quebra para moldar. Deus às vezes faz a gente, permite, né? Permite muitas vezes a gente passar por uma dor, por uma aflição, cair para nos moldar, para nos quebrar. Para nós reconhecermos que nós precisamos dele. No momento que eu estava passando a crise do meu casamento, foi um momento ali de Deus quebrar mesmo, Deus amassar, tanto ao meu marido como a mim. Ele ali no orgulho dele, na soberba, de coisas que ele dizia: eu nunca vou fazer isso, acabou caindo, de coisas que ele julgava. Mas foi um momento de molda. Foi um momento de moldar nosso caráter. Foi um momento de nos quebrantar, quebrar para fazer de novo. Nós vemos na palavra em Ezequiel, quando o vaso se quebra na mão do oleiro, Deus não joga ele fora. Deus não descarta e joga no lixo. Deus faz de novo. Deus faz de novo. E ele trabalha naquele vaso, ele tira as impurezas do vaso, ele limpa esse vaso, para que agora esse vaso seja para a glória dele. Para que agora esse vaso glorifique o nome dele. Hoje nós vivemos numa geração, em um tempo, em que os relacionamentos são descartáveis, em que as pessoas erram uma vez e você descarta e você joga no lixo. As pessoas quebram e nós jogamos ela fora, mas Deus não. Deus pega aqueles seus pedaços, Deus pegou os meus pedaços e fez algo novo, algo lindo, algo novo. E agora eu sou aquilo, fui moldada na dor, moldada. A dor, ela tem a dor tem um ingrediente que nada mais tem, é que faz a gente se humilhar, faz a gente reconhecer. Não deixe que a dor endureça o seu coração, que muitas pessoas também, na dor, ao invés delas se tornarem melhor, elas pioram, elas endurecem com a dor. Não deixe, porque a dor, o propósito dela é trazer, muitas vezes, quebrantamento em nosso coração. Então aproveite esse momento de dor e se quebranta, se joga logo aos pés do Senhor, porque é Ele que vai te levantar. Olha o verso 16. Não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. Deus não quer que você se alegre com a desgraça do outro, com a situação ruim do seu inimigo. E ele poderá parar de castigar esse inimigo. Meu Deus, que verso forte. Não se alegre com a dor de ninguém. Não se alegre com a dor de ninguém. Nunca. Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer. E é difícil, hein? Isso aí pega todo mundo, né? Mas é aí que nós temos que ir lá pro que Jesus falou. Ore pelos seus inimigos. Ame seus inimigos. Ore para aqueles que vos perseguem. E o Senhor está dizendo, não fique contente. Não fique contente quando a desgraça bater na porta. Quando ele estiver colhendo aquilo que ele plantou. Não se alegre. Ore por ele. Essa é a nossa posição. E como é difícil orar pelos nossos inimigos. Mas esse é o coração que Deus quer que eu e você tenhamos. Um coração que ore até pelos inimigos. Porque Deus não tem prazer
Deus não tem prazer no sofrimento alheio. Deus não tem. Nem que essa pessoa seja o seu inimigo. Deus fez o inferno. O inferno é para os demônios, não foi feito para a gente. Não foi feito para a gente. Deus quer salvar o mundo, Deus quer salvar todos. Deus quer salvar os seus inimigos. Por isso que ele não tem prazer na dor do outro, na destruição. Deus não tem, Deus não é um carrasco. E se nós somos semelhantes a ele, parecidos com ele, nós não podemos nos alegrar quando a gente vê o nosso inimigo colhendo o que ele plantou. Porque nós vimos aqui que as maldades, a pessoa vai ser pega pela própria maldade dele. Mas quando a gente vê isso acontecendo, que nós tenhamos um coração igual ao de Deus, um coração compassivo, um coração que ora e não se alegre com a dor do outro. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro. Eles são como a luz que vai se apagando. A luz do pecador, ela vai se apagar. É só uma questão de tempo. Aí você vê muitas vezes as pessoas em pecado, e parece que a luz deles está brilhando, parece que eles estão bem. Não, o marido saiu de casa, divorciou, traiu, tá lá na balada, tá curtindo. Olha, essa luz vai se apagar. Porque quando você entra por esse caminho, esse é um caminho de morte. Mais uma vez ele está dizendo, não tenha inveja deles. Não tenha inveja de quem... Gente, é uma loucura ter inveja de quem tem uma vida de pecado. É uma loucura. É uma loucura. Não tenha inveja deles. Deixa eu ver na outra tradução. Don't rejoice. Não se alegre, não tenha inveja dos maus, não tenha inveja. Meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois no instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Meu filho, admire a Deus, tema a Deus, adore a Deus, é isso que ele está dizendo. Tema a Deus, respeite as autoridades, respeite as pessoas que estão acima de você, tenha respeito. Não se envolva com pessoas rebeldes, porque você pode se tornar um rebelde também. Num instante eles podem se arruinar. Rebelião, não se envolva em rebelião. Não se rebelie contra a autoridade. Tema a Deus, pois uma autoridade pode te levar a uma a pessoa que tem autoridade sobre a sua vida e o próprio Deus, se você se rebelar contra ele, você tem noção, ele está perguntando, de que a destruição pode vir para sua casa, porque essa pessoa está numa posição de autoridade. Essas coisas também foram ditas por homens sábios. O juiz não deve favorecer a ninguém. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. Porém, os juízes que castigam o culpado receberão bênçãos e gozarão de boa forma. O juiz não deve favorecer ninguém. Infelizmente, a gente vê isso acontecendo, né? O culpado sendo declarado inocente, o inocente declarado culpado. E foi isso que aconteceu com Jesus, né? Declaramos Barrabás inocente. Declaramos Barrabás inocente e Jesus culpado. Mas glória a Deus que ele foi ali, o santo, o justo que pagou pelo injusto, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. A resposta sincera é um sinal de uma amizade verdadeira. Verso 26. Fale de uma forma honesta, pois esse é um sinal da sua verdadeira amizade. Isso aí pode pegar muito a gente, viu? Vou dar um exemplo aqui.
Às vezes você se veste, coloca uma roupa, arruma o cabelo. Aí você pergunta para sua amiga, eu tô bem, amiga? E a pessoa fala, tá linda. Quando na verdade não tá. Quando na verdade tá ridículo. Quando na verdade ela não tá falando a verdade com você, entendeu? Não tá falando a verdade com você. Então, nós precisamos o quê? Ser essa pessoa que vai falar a verdade. Às vezes alguém pede opinião, como tá vestido, como tá maquiado. Fala com carinho, mas seja sincero, seja verdadeiro. Porque às vezes aquela pessoa vai pagar um mico. Vai pagar um mico, mas ninguém avisou, ninguém falou nada. Entenderam? Ou às vezes alguém fez um pão, cozinhou uma comida e pergunta, como é que a comida tá? Você fala, tá boa. Quando na verdade às vezes não tá, mas você pode ali falar com carinho, entende? Agora, é muito difícil alguém aceitar também uma crítica ou uma opinião assim, se a outra nunca elogia para nada. Tem gente também que só quer criticar o outro. Tem gente que só quer, nada tá bom. Não é isso. Mas sermos sinceros, sermos transparentes. Falar, olha, amiga, essa blusinha aí não ficou boa, não. Coisa simples. É isso no nosso dia a dia, como nós aplicamos isso, essa palavra. Sermos sinceros, sermos transparentes com as pessoas. Isso é um sinal de uma amizade verdadeira. Eu aprecio que as pessoas sejam sinceras comigo. Eu prefiro que fale comigo. Eu prefiro que venha e fale, amiga, eu observei isso em você, não estava muito legal, não. Estava muito legal, não. Esses dias mesmo eu andei fazendo umas esticas aqui. O negócio não deu muito certo, não, mas tô arrumando aí. Mas alguém falou comigo. E eu aprecio isso. A Moniz tá aí, né? Moniz também. Eu apreciei quando a gente estava lá na conferência. Lembra, Moniz? Que a menina tinha feito uma maquiagem lá, minha maquiagem não estava legal. Moniz falou pra mim, amiga, você fez essa maquiagem? Eu falei, fiz. Aí ela, amiga, volta lá. Você lembra disso, amiga? E é tão bom quando a gente tem alguém que nos sabe. Não, isso aqui não ficou legal. Vai lá e arruma. Vai lá e arruma. É tão bom. Isso é uma amizade sincera, gente. Nós podemos ser sinceros sem ferir as pessoas. Mas ajudá-los, o quê? A melhorarem, a estarem melhor, a ter uma aparência, a serem melhor pessoa, a ser melhor todos os dias em todos os sentidos. Por dentro e por fora. Eu não estava lendo aqui, gente. Aqui, estava travado, viu? Meu Instagram não estava aparecendo. Agora que eu cliquei aqui para ver os comentários. Eu lá na conferência, mas eu disse, seu brilho não tem quem tire. Aí pedi, faça uma maquiagem piriguete. Foi sim, obrigada. Mas não é, gente, a gente precisa não ter medo de falar com as pessoas. Se nós somos essa pessoa sincera. Mas eu prefiro avisar, já avisei até o sutiã folgado. Ah, gostei. Isso aí. Nossa, gente, mas é verdade. Sejamos essas pessoas sinceras que a gente vai falar com amor, mas a gente vai ajudar o outro a melhorar, né? De repente a pessoa não está enxergando, não está vendo, né? Não está vendo e acha que está bonito, está abafando, quando na verdade está ridículo. Não construa sua casa nem forme seu lar até que as plantações estejam prontas e você esteja certo do que pode ganhar a vida. Coloque suas prioridades, priorize. Né? Aqui está falando da prioridade, de ordem. Como você deve formar o seu lar, vai arrumar um trabalho, colocar as primeiras coisas nos lugares. Se você colocar, na outra tradução, aqui no TPT, está dizendo, se você me colocar primeiro, você verá a sua família sendo construído. Vá em frente, construa sua carreira e faça o seu trabalho. Mas se você construir, colocar Deus em primeiro lugar, você vai ver a sua família sendo construída. Se você não tiver motivo, não seja testemunho contra o seu vizinho, nem fale mal dele. Nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda e vou acertar as contas com ele. Nunca diga. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Lucas 6:31.
no verso 29, nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda, vou acertar as contas com ele. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também. Romanos 12, 19. Amados, nunca procurem se vingar, mas deixe com Deus a ira. Minha é a vingança e eu retribuirei. Uau! Então, o que ele está nos ensinando e nos alertando? Não diga eu vou pagar com a mesma moeda. Você é muito melhor do que isso. Você é muito melhor. Você viveu uma traição no casamento? Não pague com a mesma moeda. Não desça a um lugar tão baixo de querer fazer a mesma coisa e se tornar um traidor igual ao outro. Se tornar um mentiroso, de colocar sua família toda em risco. Não seja, não diga, entregue para Deus. Ele diz, entrega para mim, Romanos 12, 19. Amados, nunca, ele diz, nunca procurem se vingar. É nunca. Não é hoje, não amanhã, nunca procurem se vingar. Deixem com Deus a ira. E ele diz, minha é a vingança. Deus está dizendo, minha é a vingança. Essa traição que você passou, esse abandono, minha é a vingança. Essa rejeição que você passou no seu casamento, minha é a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei. Ele não está dizendo que ele não está fazendo nada, não, queridos. Às vezes você olha e você acha que Deus não está fazendo nada, mas ele diz, deixa comigo. Você confia em Deus para deixar que ele vingue você? Você confia em Deus para deixar nas mãos dele a sua vida, para deixar que ele vingue a sua dor, para deixar que ele vingue o seu abandono, para deixar que ele vingue a rejeição que você está sofrendo. Porque olha, quando Deus olha isso, principalmente dentro do casamento, Deus abomina o desprezo um pelo outro dentro do casamento, a rejeição. E Deus está dizendo, confia em mim, confia. Não queira pagar com a mesma moeda, confia nele, confia que é ele quem vai fazer. É isso que ele está dizendo, nunca diga, não se coloque nesse lugar de vingança, não se coloque, porque quando você se coloca nesse lugar de vingança, nesse lugar de juiz, você está dizendo, você está se comparando a essa pessoa, você está dizendo tão baixo quanto essa pessoa, a pessoa que te traiu. Se você entrar nesse mover e trair também, você se torna igual. Como que Deus vai fazer justiça se agora você fez a mesma coisa? Como que Deus vai julgar essa situação se agora você fez a mesma coisa? E se Deus tem um propósito de restauração, a restauração vai ficar muito mais complicada, porque agora os dois fizeram. E vocês comprometeram a aliança, vocês comprometeram a geração de vocês, os filhos. Então Deus está dizendo, nunca, não entre neste lugar, porque o lugar de vingança quem faz é Deus. Quem vai vingar essa situação para você é Deus. E quando você entra, você quer fazer vingança com as suas próprias mãos, isso é como um trapo de imundícia, você quer se tornar justiceira da situação. E nós não somos justos, nós somos justificados em Cristo pelo sangue dele, mas nós somos raça ruim. Sem Jesus nós fazemos a mesma coisa, sem Deus nós fazemos a mesma coisa, sem Deus nós traímos também, nós mentimos, nós matamos. Nós falamos mal, nós fazemos fofoca. Não entre neste lugar de juiz, querido. Não entre. Ele diz nunca se vingue. Quando nós queremos entrar neste lugar e fazer vingança, é como se nós estivéssemos dizendo a Deus, eu não confio em você. Eu não confio que você dá conta. Eu não confio que você vai julgar essa situação. Eu não confio que você vai fazer justiça. É isso. Quando você quer fazer justiça com as suas mãos, na verdade, por trás disso, é uma desconfiança, é uma incredulidade que nós temos em relação a Deus. Porque nós não cremos o suficiente
para entender, confiar no amor dele, confiar que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam e buscam o Senhor. É por isso que ele diz, nunca vingue. Entregue, confie em mim, confie em mim. Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição. Durma um pouco mais, cruze os braços e descanse um pouco mais. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Uau! Mais uma vez, a Bíblia nos advertindo, falando sobre a preguiça, falando para nós sairmos dessa vida de passividade, de procrastinação, de preguiça, porque aqueles que estão com os braços cruzados, aquele que não faz nada, aquele que só quer ficar na cama dormindo, gente, preguiça, você tem que vencer ela, você tem que se levantar dessa cama, você tem que sair deste lugar, sabe? Porque senão você vai acabar na pobreza. A preguiça te leva à pobreza. Nós vimos esses versos falando sobre a preguiça várias vezes em Provérbios. Preguiça é pecado. Preguiça não gera fruto de bênção, de prosperidade, mas vai gerar um fruto de o quê? De escassez. De escassez. Tem pessoas que eles nunca têm o suficiente, sabe por quê? Porque eles estão presos na preguiça. Eles estão presos na preguiça. Querido, se precisar, aqui é muito comum a gente ter 2 trabalhos. Ok, eu preciso de um dinheiro extra, deixa eu ir trabalhar, fazer umas horas extra. Tem pessoas que eles não saem do lugar, eles não fazem nada. Eu estou em dívida, eu preciso trabalhar para resolver essa situação. Eu preciso trabalhar, eu preciso sair dessa preguiça, porque senão eu vou acabar em pobreza. Eu preciso acertar as contas, eu preciso colocar minha vida em ordem. Mas a pessoa preguiçosa, o que que ele fala? Ele fica só dormindo, ele vê os espinhos, ele vê a situação, ele vê tudo enrolado, mas ele não tem atitude. Ele vê as contas chegando atrasadas, ele vê o banco cobrando juro, mas ele não tem coragem de ligar para o banco e falar, vamos negociar essa dívida. Vamos negociar. Eu não posso pagar 100, mas eu posso pagar 50 por mês. Ele desenrola a vida, gente. Precisa desenrolar a vida. Precisa desenrolar a vida. Sabe? Mas o preguiçoso não, gente. O preguiçoso, ele fica olhando a vida se enrolar, as contas chegando e ele não faz nada. Ele não faz um bolo para vender lá fora. Ele não faz um picolé para ir vender lá fora, um biscoito. Ele não faz nada, ele não se levanta. E depois se reclama, ainda fala que Deus que é culpado. Ainda culpa Deus ainda pela pobreza, pela escassez. Deus nos fez para ser próspero. E prosperidade não tem a ver com dinheiro. Apenas com dinheiro. Prosperidade é um estado da mente. É um estado do seu espírito. É um estado da sua mente. Sabe, é uma pessoa que pensa próspero, é uma pessoa, aliás, a palavra shalom, ela quer dizer não tenho falta de nada e não existe nada quebrado em minha vida. Prosperidade é um estado da alma, é um estado da alma, é o seu espírito, é a sua mente. Lá em Timóteo está escrito que você seja próspero, como próspero é a sua alma. Se a sua alma não estiver próspero, você não vai ser próspero. Prosperidade está ligada ao estado emocional, ao estado da alma daquela pessoa. Tem pessoas que têm dinheiro, mas eles não são prósperos. Eles não conseguem nem desfrutar do que eles têm. Eles não conseguem gastar, desfrutar, deleitar no que eles têm. Por quê? Porque eles têm uma mente de escassez. Eles já ganharam dinheiro, eles têm dinheiro no banco, mas eles não conseguem nem fazer uma viagem. Eles não conseguem gastar, eles não conseguem desfrutar de deleite. Por isso que prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é um estado da sua alma. E aqui ele está dizendo, preguiçoso, levante desse lugar, preguiçoso. A Bíblia condena a preguiça. Condena, preguiçoso, sai deste lugar. Sai deste lugar, vai trabalhar, preguiçoso. Vai arrancar os matos, vai arrancar os espinhos que está coberto a sua vida.
vai arrancar, vai trabalhar nessa lavoura, na terra do seu coração, vai trabalhar na sua vida, é isso que ele está dizendo. Porque a pobreza, ela é consequência de um estado mental, de um estado de preguiça, de um estado de passividade. Sabiam disso? Gente, tem pessoas que eles ficam doentes para não trabalhar. Tem pessoas que eles não querem nem receber a cura. Eu já vi testemunho, gente. Eu já vi testemunho de a pessoa não querer nem que ore para ser curado porque estava numa cadeira de roda, porque tinha um certo benefício de estar doente. E essa pessoa não queria a cura porque ia ter que trabalhar. É uma prisão da mente, é uma prisão da alma, é uma prisão emocional. A preguiça precisa sair deste lugar. Precisa parar de procrastinar. As coisas não caem no automático, não cai no seu colo uma mala de dinheiro, não. Você precisa sair deste lugar, orar, pedir a Deus criatividade. Deus, me dá criatividade. Deus, eu tenho essa conta para pagar, meu dinheiro não dá, me dá uma criatividade. Me mostra o que eu posso fazer para sair dessa situação. É isso que ele está dizendo. A Bíblia não passa a mão em gente preguiçosa, não. Ela não passa a mão na cabeça de gente preguiçoso, não. Não passa. Moniz escreveu, eu também, trancada no quarto, tomando medicação e celular, vida vazia. Exato. Aliás, tem uma frase, eu rolei de rir quando eu vi o Pablo Marçal falando isso, né? Ele falou, se você está dormindo demais, se você está no seu quarto, se você só sabe dormir, ele usou assim, uma expressão bem grosseira, eu vou falar aqui. Eu já sei que a sua vida está uma bosta, que você não tem ânimo nem para levantar, você não tem vontade de viver, você não tem vontade de fazer nada, eu já sei que sua vida está uma bosta, porque você só quer dormir para quê? Para esquecer o que você tem, para esquecer o que você está vivendo. Ele fala dessa forma. Eu ri demais também, Moniz. Você tá dormindo muito? Eu nem preciso falar mais nada. Eu já sei que a sua vida tá uma bosta. Porque você não tem ânimo nem para levantar. Nem para levantar. Entendeu? Nem para levantar. Tem preguiça. Preguiça, gente. Preguiça. E depois a gente culpa todo mundo. Culpa Deus. Culpa todo mundo. Menos nós. Nós precisamos virar o holofote para nós e falar, peraí, eu tenho que sair dessa situação. Espera aí, eu tenho que sair desse lugar aqui. Deus não me fez para ficar trancado nesse quarto dormindo o dia inteiro. Eu preciso fazer alguma coisa. Sai, começa a fazer algum movimento, criatura. Vai visitar alguém, vai orar por alguém. Começa a fazer algum tipo de movimento. Dá algum sinal que você está viva. Mostra algum sinal que você está viva, que você não está morta. Entenderam? É isso que ele está dizendo. Ele não passa a mão na cabeça de gente preguiçoso. Muito pelo contrário. Ele fala que preguiçoso vai passar fome, preguiçoso vai acabar na pobreza. Ele não alivia. Ele não alivia. Deus não alivia. Não alivia. Porque preguiça é pecado. E ele nos fez para ser pessoas produtivas. Ele deu, desde o início, desde a criação do mundo, ele formou tudo, ele criou o jardim, pôs o homem lá e falou, cuide, domine, governa. Se você está nessa situação é porque você não está governando. Você não está governando sobre a sua vida. E o pior ainda, né? Quando a gente não governa sobre a nossa vida, normalmente a gente tem uma tendência a arrastar a família para junto desse buraco. Para junto. Você está no buraco e como não bastasse só você no buraco, você leva os outros ainda. Você leva o seu cônjuge, você leva os seus filhos. Porque, gente, a pior coisa que você pode fazer para o seu filho, escuta o que eu estou dizendo agora. Presta atenção aqui. A pior coisa para um filho é ver uma mãe depressiva, muitas vezes, em cima da cama, o tempo todo, chorando, só reclamando, que não faz nada. Que não faz nada. E não faz nada para sair daquela situação. Nada. Gente, eu não estou criticando. Todo mundo pode passar por depressão. Eu já passei. Por momentos depressivos. Por momentos que era só choro. Mas, gente, eu não posso viver dessa forma. Eu não posso. Minhas filhas estão olhando para mim, as pessoas estão olhando. Imagina, os filhos, gente. Se eles veem uma mãe que só chora, eles veem uma mãe depressiva que só chora, que não resolve nada, esses filhos vão ficar depressivos. Esses filhos também vão perder o sentido da vida.
Eles vão perder, gente, o ânimo. Eles vão perder tudo que nós fazemos. Nós vimos aqui, tudo que nós fazemos influencia a nossa família, influencia a cidade, influencia o ambiente. Amém, recebo, Senhor. Gênesis 1, 26, 28. Leiam. Monize deixou essa palavra aí para nós. Só não podemos permanecer lá na dor. Busque ajuda, exatamente, SOS. Todo mundo, gente. Também já passei. Não estamos aqui criticando quem está, quem passou. Depressão é uma doença. Depressão é uma doença. Existe uma depressão doença biológica, física, e existe uma depressão também espiritual, que é um ataque demoníaco. Nós vimos homens na Bíblia, vemos Elias, Davi, eles tiveram depressão. Jonas. Eles tiveram depressão. Eles tiveram. Agora, você precisa discernir se o que você está tendo, a sua depressão, é porque você comeu um bolo de chocolate inteiro na noite anterior, aí no outro dia você teve um crash de açúcar e você se sente depressiva porque açúcar faz isso. Você tem que definir, saber se você está com depressão porque você está na menopausa, seus hormônios já não são mais o mesmo. Já é a segunda vez que eu faço reposição hormonal. Segunda não, terceira. Por quê? Porque eu entrei na menopausa. É normal que eu me sinta triste. É normal que eu tive uma queda. Entenderam? Agora, entrei na menopausa, me senti depressiva, vou enfiar na cama e não vou procurar ajuda. Não vou procurar checar meus hormônios, minha saúde. Chequei, pôs tudo em dia. Continuei depressiva, eu vou orar. Eu vou falar, Satanás, ô bicho ruim, capeta dos infernos, sai daqui agora, espírito de depressão. Sai da minha vida. Sai da minha vida. Deus não me chamou para ser uma pessoa deprimida, uma pessoa de dupla mente, que uma hora tá bem, outra hora tá ruim, uma hora, sabe, toda instável. Emoção lá em cima, uma hora embaixo. Sai daqui, espírito de depressão. Sai daqui. Tá entendendo, gente? Então, é um conjunto. Você não é só corpo, você não é só alma e você não é só espírito. Você é espírito, você é alma e você é corpo. Então, você precisa definir, você precisa checar e saber se essa depressão, se essa preguiça que você está sentindo tem origem fisiológica, tem origem aí, você precisa checar sua saúde física, ou se é algo de punho espiritual, ou se você está sendo atacada pelo camarada lá, pelo raça ruim, por aquele que veio para matar, roubar e destruir. Você precisa cuidar dos três. Tem gente que é o quê? Espiritualiza tudo. Tudo para eles é demônio. Tudo. E eles ficam expulsando Satanás, expulsando o espírito da depressão, quando na verdade eles têm um problema hormonal. E o diabo tá lá, nem sei o que ela tá falando. Nem sei. Mas ela tá falando tanto de mim que eu vou acabar aparecendo lá. Sabiam disso? A pessoa fala tanto do diabo que ele acaba aparecendo. Eu não tinha culpa nisso não. Mas já que ela atribuiu a culpa a mim, que sou aquele que trouxe depressão para ela, deixa eu ir então. Sabiam disso? Olha quão sério é isso. Por isso que nós precisamos ter sabedoria e discernimento, discernir por quê, o que eu tenho, por que eu estou passando isso, Deus? Qual é o punho, qual é a raiz? Por quê? Checou, minha gente, checou. Então, nós vimos, ok, não é espiritual, então precisa... Vai cuidar da saúde lá com o médico, com o doutor, vai lá tomar um remedinho, vai melhorar a sua alimentação, vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício. Entendem? Então tem pessoas que eles estão tão desequilibrados, tudo é espiritual, tudo é o diabo. Eles não têm responsabilidade com nada. Deixa eu te dizer, a soberania de Deus, ela não nos isenta da nossa autorresponsabilidade de cuidar da nossa vida, de cuidar da sua saúde mental, de cuidar do seu físico. Aliás, janeiro branco, mês da saúde mental, aproveita a oportunidade para checar a sua saúde emocional.
Então tem gente que espiritualiza tudo é o diabo. E existe um outro grupo que não. Um outro grupo que é o seguinte: tudo é médico, o que eu tenho é só um problema aqui de saúde, toma 1001 remédio, nunca fica bom, mas não tem humildade para reconhecer que também está sobre um ataque espiritual. E nunca fala, nunca ora assim, ó: Satanás, sai daqui. Você tem que dar ordem para ele sair, gente. Você tem que mandar o bicho sair, porque o bicho é teimoso, ele não quer sair, não. Se alguém não se levantar e dizer, você vai sair daqui agora, ele não sai. Ele não sai. Ele não sai. Você precisa abrir a sua boca com a autoridade que Deus te deu e declarar: você vai sair, aqui não é seu lugar. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Esse território aqui é de Deus. Eu santifiquei a minha casa. Mas tem gente que tem preguiça até de abrir a boca para falar isso. Estão entendendo? Estão entendendo? Deus bate na porta para entrar, mas o capeta entra pelos seus pensamentos. Imagina a porta fechada. Exatamente. Então você precisa dar ordens. Você precisa. Jesus deu ordens. E ele disse: eu vos dei autoridade para pisar em serpente e escorpião, e nada, nenhum mal vai te acontecer. Nenhum mal. Fale, fale, fale. Já você não vai ficar aqui. Espírito de opressão, opressão. Estou sentindo opressão na minha casa. Meu marido está sendo atacado. A minha mente está sendo. Meus filhos. Ore, ore sobre eles. Ore na cama, ore no quarto. Sabe? Ore, ande nessa casa, ore. Ore. Ontem, sabe o que eu fiz? Quando eu terminei a live ontem, eu fui pro quarto. Eu fiquei ali. Eu marquei no relógio. Eu tinha atendimento, eu tinha uma agenda cheia ontem. E eu falei: Deus, eu não tenho muito tempo, mas eu estava sentindo que eu precisava orar. Eu marquei no meu relógio ali 30 minutos e fiquei no quarto ali orando. Coloquei uma música e comecei a orar. Comecei a orar em línguas. Comecei a orar, comecei a clamar. Eu tive aquele tempo que eu precisava de orar. Eu estava sentindo algo pesado no meu coração para orar. Aí o relógio bateu 30 minutos, fiquei ainda mais uns 10 minutinhos e vim para o atendimento. Vocês entendem? Muitas vezes você está sentindo, você fala: não sei o que eu estou sentindo, meu Deus, não sei. Você precisa ir para o seu quarto e falar: tem algo aqui. Vai lá, se você ora em línguas, começa a orar em línguas. Se você não ora em línguas, fala em português mesmo com Deus. Vai falar com Deus, criatura. Deixa Deus trazer para o seu coração o que está acontecendo no mundo espiritual. Não ignore. Não ignore. Porque nós somos 3 partes. Como fala 3 partes? Triuno, gente. Triuno, eu não, acho que é isso, né? Nós somos espírito, alma e corpo, tá bom? Então essa é a mensagem de hoje. Trindade. Pois é. Então nós somos, gente, um ser tripartido, espírito, alma e corpo. Nós precisamos cuidar das 3 áreas. Envie essa live para mais alguém. Vai lá nos comentários, coloca o que virou a chave para você, o que você aprendeu hoje. E amanhã nós estaremos aqui pro Provérbios 25. Muito obrigada por tudo. Obrigado vocês que ficaram aí até o final. Deus abençoe a vida de vocês. Eu declaro restauração. Eu declaro agora que todo pedido de divórcio, todo papel de divórcio em andamento seja cancelado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro o retorno dos homens que estão desviados de Deus e da família. Eu declaro o retorno das mulheres que estão desviadas de Deus e da família. Eu declaro restauração sobre as famílias. E hoje, 14h, nós teremos uma outra live, onde eu vou estar falando aí dos desafios emocionais ao enfrentar o divórcio, a traição, tá bom? Beijo para vocês, Deus abençoe.